política e religião devemos misturar? Se olharmos para trás no tempo, veremos que a religião e os governos do mundo eram profundamente interligados, sendo praticamente a mesma coisa. Aproveitando-se disso na história da humanidade, governantes resolveram dizer que eram escolhidos por Deus para governar, ou que eram deuses nascidos sobre a terra. Outros disseram que governavam porque Deus assim quis. Isso seria uma carta branca para fazer qualquer coisa. Muitos fizeram isso em diversos tempos da humanidade sob diferentes alegações. Mas no fim, impérios caíram e alguns tiveram um triste destino para suas ideias. Para explicar esse pensamento difundido por algumas civilizações, criou-se o termo teocracia, que vem do grego e significa governo divino. Teocracia é qualquer governo onde a religião comanda ou influencia diretamente. Por exemplo, no Egito, o rei era chamado Faraó e era a encarnação de uma divindade ou seria filho de algum deus. Desse modo, teria uma natureza divina. Entre o povo de Israel, o governante não era uma divindade, mas muitas vezes era a encarnação da palavra de Deus, trazendo comandos diretos dele, como vemos em vários relatos do Velho Testamento. Nessa caminhada, o cristianismo que foi espalhado no mundo foi totalmente o oposto à mensagem trazida por Jesus. A terra foi encharcada inúmeras vezes pelo sangue de inocentes nos conflitos de poder e religião, como vimos acontecer nos circos romanos, na figura dos mártires, que eram usados como diversão às plateias, impondo-lhes o medo. E também aconteceu o contrário, quando Teodósio I, em 380, obrigou que todos os cidadãos do império fossem cristãos. Recordemos o poderio sangrento dos papas por séculos, a Inquisição, cujas feridas são sempre lembradas com horror, a excomunhão de governantes quando não se submetiam às autoridades religiosas, bem como as justificativas para o avanço das cruzadas, que desejavam tomar terras e riquezas do Oriente. Por fim, as inumeráveis lutas entre protestantes e católicos por muito tempo, como ocorrido no triste massacre da noite de São Bartolomeu em agosto de 1572. E quando chegamos nas Américas, todos sabemos como o cristianismo se disseminou entre comunidades indígenas, inclusive nos massacres às missões jesuíticas, e como os cultos afrodescendentes sentiram literalmente na pele, por séculos, o peso de cultuar seus orixás e, mais recentemente, os nossos caboclos, os nossos pretos velhos. Lembramos todos esses séculos de horrores para demonstrar como é perverso quando o poder religioso se mistura ao poder político-econômico, criando teocracias sempre sufocantes, ou até monarcas absolutistas, que se julgavam senhores de todos os direitos, ignorando as necessidades das populações. Assim, apenas no século XVIII, vergados por centenas de anos de conflitos na Europa, finalmente surgiu o Iluminismo, sob a presença de grandes mentes como Voltaire, John Locke, Montesquieu e tantos outros que separaram, de uma vez por todas, duas coisas que jamais deveriam ter sido misturadas, já que o resultado sempre foi catastrófico. Mas já que o nosso assunto é religioso, o que nos diz Jesus sobre isso? Em Mateus capítulo 22, 15 a 22, os fariseus e herodianos desejavam colocar Jesus contra o império, contra a política romana, como já era rotina colocá-lo em maus lençóis.
perguntaram-lhe se era justo que pagassem tributo a César. O Cristo pediu que mostrassem uma moeda a ele. Perguntou-lhes: essa moeda tem um rosto. De quem é esse rosto? Disseram-lhe: de César. O que ele respondeu: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Desse modo, Jesus deixou bem claro que deveríamos distinguir bem as coisas. Um deles, o império do mundo, o outro, do que é espiritual, que eram coisas distintas que deveriam ser tratadas separadamente. E mais uma vez, Jesus demonstrou que sua doutrina era revolucionária, muito diferente daquela que vinha no Velho Testamento. Outro trecho importante é aquele citado em João, capítulo 18, 36, quando o mestre afirma diante Pôncio Pilatos: meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, meu reino não é daqui. Por todos esses motivos, a Umbanda é uma voz que roga por liberdade de culto e expressão de forma pacífica de um preto velho, a coragem de um caboclo e a sinceridade de uma criança. Desejamos, como todos os cidadãos desse mundo, que venham tempos de diálogos francos e onde toda a fé possa ser exercida sem temor, filha de consciências livres que somos. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, marque aí novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.